Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um pouquinho da obra desse escritor, de um dos poetas mais famosos da época do romance, chamado poeta parnasiano Olavo Bilac. Ele nasceu com um nome bem pomposo, um nome bem grande. Seu nome era Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Ele nasceu no dia 16 de dezembro de 1865 no Rio de Janeiro. E ele vai morrer aos 53 anos também em dezembro de 1918. Ele teve um edema pulmonar e também uma insuficiência cardiorrespiratória que o leva a óbito. Olavo Bilac, ele nasceu numa família, pai era médico, era uma família bem abastada, tinha condições então de oferecer várias coisas para o seu filho. Ele estuda em escolas renomadas como o Colégio Dom Pedro II e com 15 anos de idade ele começa a cursar medicina. Ele migra então para o direito, começa a cursar a faculdade de direito, mas também descobre que não quer ser advogado. Olavo Bilac, ele era das letras. Ele gostava de escrever versos, poemas, poesias, foi jornalista, foi cronista, foi até inspetor de escola e ele estava sempre envolvido nesse mundo da literatura. Você conhece a letra do hino à bandeira? Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Tua nobre presença lembrança, a grandeza da pátria nos traz. O hino à bandeira tem a letra de Olavo Bilac, que foi musicada pelo Francisco Fraga. Eu escrevi aqui algumas curiosidades da vida desse escritor. Uma delas é que ele cresceu e se apaixonou pela irmã de um poeta. Até anotei o nome dela aqui, Amélia de Oliveira, irmã do poeta Alberto de Oliveira. Só que o irmão da moça não aceitou o relacionamento porque achava que Olavo não tinha recursos financeiros suficientes para tirar a irmã de casa, né, e prover tudo que ela estava acostumada. Então o irmão não autoriza o relacionamento, ele acaba desmanchando o noivado e vai se relacionar então anos mais tarde com Maria Celica, filha de um músico renomado na época. Olavo Bilac trabalhou em escolas, né? Então ele tinha ali no seu entorno pessoas que escreviam, né? Muitas pessoas eruditas das letras. Ele, inclusive, é um dos fundadores da Academia Nacional de Letras. E ele vai se dedicar no ano de 1904 a escrever poesias infantis. E a gente vai ver nessa publicação que ele pega 4 fábulas de Esopo e ele faz poemas, né, a partir daquelas narrativas. Tem uma que eu gosto bastante, que é a história do leão e do ratinho. O ratinho, ele ajuda o leão a escapar de uma armadilha, né? Ele rói as cordas, e aí o Olavo Bilac conta toda essa história, inventada por Esopo, mas ele conta em forma de poema. Muito interessante, vejam só. Eu vou ler para você. Se intitula Um Leão e o Camundongo, e começa assim. Um camundongo humilde e pobre foi um dia cair nas garras de um leão, e esse animal possante e nobre não o matou por compaixão. Ora, tempos depois, passeando descuidado, numa armadilha o leão caiu. Urrou de raiva e dor, estorceu-se furioso com todo o seu vigor, as cordas não partiu. Então, o mesmo fraco e pequenino rato chegou, viu a aflição do robusto animal e, não querendo ser ingrato, tanto as cordas roeu que as apartiu afinal. Vede bem um favor feito aos que estão sofrendo. Pode sempre trazer em paga outro favor. E o mais forte dos nós, do orgulho se esquecendo, deve os fracos tratar com caridade e amor. Na coleção de poemas infantis também tem um intitulado A Vida, e diz assim: na água do rio que procura o mar, no mar sem fim, na luz que nos encanta, na montanha que aos ares se levanta, no céu sem raias que deslumbra o olhar. No astro maior, na mais humilde planta, na voz do vento, no clarão solar, no inseto vil, no tronco secular, a vida universal,
palpita e canta. Vive até no seu sono a pedra bruta, tudo vive, e alta noite na mudez de tudo essa harmonia que se escuta. Correndo os ares na amplidão perdida, essa música doce é a voz, talvez, da alma de tudo, celebrando a vida. Olavo Bilac foi intitulado numa revista chamada Fonfon como Príncipe dos Poetas. E ele dizia que ele organizava os seus poemas, os seus versos da seguinte forma. Ele escolhia a primeira temática, depois ele organizava em quantas estrofes, em quantos versos, ele organizava toda a estrutura do poema para depois ele recheá-lo, né? E ele foi, assim, muito aplaudido na época do romantismo. Porém, na virada do século, né, então quando vem ali toda a parte do modernismo, muitas pessoas começam a fazer críticas aos poetas da época, porque eles querem mudar essa forma parnasiana de ser. Mas nada disso tira a imensidão, o trabalho desse escritor, desse poeta, desse cronista, contista que escreveu várias obras. Uma outra curiosidade que eu também andei pesquisando é que ele foi o primeiro acidente de automóvel no Brasil. Até eu escrevi aqui, ele tinha um carro chamado Serpollet. Em 1897, ele foi o primeiro motorista a sofrer um acidente de automóvel. Ele se choca, ele bate numa árvore, né, no Rio de Janeiro, e ele então entra para a história com essa notícia. Este poema, Olavo Bilac dedicou à sua mãe e diz assim: sei que um dia não há, e isso é bastante. Ah, esta saudade, mãe, em que a teu lado sentir não julgues minha sombra errante, passo a passo a seguir teu vulto amado. Minha mãe, a cada instante, ouves, volves, em lágrimas banhado, o rosto conhecendo soluçante, minha voz e meu passo costumado. E sentes alta noite no teu leito, minha alma na tua alma repousando, repousando meu peito no teu peito. E encho teus sonhos, em teus sonhos brilho, e abres os braços trêmulos chorando, para nos braços apertar teu filho. Em 1917, a USP, né, a Universidade de São Paulo, ela homenageia Olavo Bilac, dando a ele o título de professor honoris, né? E se a gente quiser ler as suas obras, os seus poemas, já são domínio público, a gente só escreve o nome do autor, Olavo Bilac, e aí vai aparecer ali vários links na internet, onde você pode clicar e ler os contos, os poemas e suas narrativas. Recomendo muito para vocês Olavo Bilac. Ele era patriota, ele era amoroso, era uma pessoa afetiva que gostava de escrever seus versos, trazendo assim muita esperança, muita afetividade, muita hombridade. Então fica aí a minha dica para vocês. Muitos são dedicados a outros escritores com quem ele se relacionava, que eram seus amigos, né? E eu acho que vai aí a dica para esse final de semana. Olavo Bilac, ele acaba não se casando, não tendo filhos, né? Mas ele vai escrever muito do amor. Tem um poema dele chamado Abstração, que vai retratar exatamente isso, porque ele fica noivo da Amélia de Oliveira, né, por quem ele foi muito apaixonado, foi o grande amor da sua vida. Depois eles vão romper esse noivado e ele vai ficar noivo da Maria Celica, mas ele acaba não se casando e aí então ele escreve esses versos, olha só. Há no espaço milhões de estrelas carinhosas ao alcance do teu olhar, mas conjecturas, aquelas que não vês, ígneas, ignotas rosas, viçando na mais longe altura das alturas. Há na terra milhões de mulheres formosas, ao alcance do teu desejo, mas procuras as que não vivem, sonho e afeto que não gozas, nem gozarás visões passadas ou futuras. Assim, numa abstração de inúmeras imagens vives, olhas com tédio o planeta ermo e triste, e achas deserta e escura a abóboda celeste.
e morrerá sozinho entre duas miragens, as estrelas sem nome, a luz que nunca viste e as mulheres sem corpo, o amor que não tiveste. Ai, gente, triste, né? Saber que dois amantes apaixonados não puderam ali seguir o seu relacionamento por causa de interferências familiares, por questões financeiras e vai saber mais o que, né? Antologia Poética é um livrinho pequenininho, né, daquela coleção Pocket da LPM, ele tem 90 páginas, vai trazer aqui um pouquinho da história de Olavo Bilac e vai apresentar alguns de seus poemas mais famosos, né? É uma coleção que reúne aqui vários, tanto da fase adulta dele, da fase de Via Láctea, mas também dos poemas infantis. E fica aí a minha dica para esse final de semana. Está disponível de forma online gratuita na internet. Eu vou me despedindo por aqui. Desejo para vocês um abençoado domingo e que a gente possa se encontrar no próximo post. Beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.